Olha, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes tem trabalhado no sentido de melhorar o ambiente de negócios no Brasil, facilitar mais a vida das empresas. Isso, inclusive, é um desejo que o presidente Jair Bolsonaro já manifestou, com o objetivo de reduzir a burocracia e tentar fazer com que essas empresas gerem cada vez mais empregos. O cenário econômico é bem desfavorável e os frutos também podem ser demorados, dependendo desse cenário que está incluído esse pensamento, essa ideia, esses projetos para o Brasil. Eu estou recebendo aqui no estúdio um dos membros dessa equipe econômica de Paulo Guedes, Dr. André Santa Cruz, ele que é um especialista e trabalhou e estuda muito ao longo da sua carreira acadêmica o direito empresarial e agora está compondo a equipe do governo federal que está ajudando a pensar essas estratégias de futuro para o Brasil a partir dessa facilitação do cenário econômico. Doutor André, muito obrigado por, antes de mais nada, vir aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Pergunto para o senhor, vamos falar primeiro dessa ideia da equipe econômica do governo. Por que as empresas precisam ser observadas e olhadas com mais carinho e com mais cuidado no Brasil? Obrigado, Joel. Primeiro dizer que é um prazer, uma honra estar aqui falando para a sua audiência. Foram feitos estudos que identificaram que o Brasil tem um estado muito pesado na área econômica. Se você olhar os rankings de liberdade econômica que são feitos internacionalmente, são vários, o Brasil sempre ocupa posições muito ruins, que demonstram que há ainda uma presença muito forte do Estado e um entrave burocrático muito grande para que se empreenda no país. Então, se entendeu que era urgente e extremamente relevante melhorar esse ambiente regulatório com a criação de regras muito pontuais e específicas que tentassem destravar a economia. Mas nós viemos recentemente, doutor, de projetos que facilitavam pelo menos a vida do microempreendedor individual, a lei do microempreendedor individual, a lei da micro e pequena empresa. Isso não bastava para o Brasil? Como fazer para atingir uma quantidade maior de empresas? Essas foram excelentes iniciativas que são mantidas, né? O MEI, a Lei Complementar 123, que é o nosso Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essas são iniciativas boas que são mantidas, mas os resultados esperados não vieram. Certo. Então, as medidas que nós estamos tomando são medidas para reforçar essa agenda de desburocratização, de simplificação e fazer com que ela consiga atingir melhores resultados. E atingir um extrato maior, ou vamos dizer, vou usar uma expressão aqui, talvez inadequada, mas uma casta diferente de empresas, com maior poder de empregabilidade, essas empresas são as que mais sofrem, as mais castigadas no Brasil? Sem dúvida. No Brasil, as empresas que sofrem mesmo com o peso da burocracia são as pequenas empresas. As grandes empresas, elas têm condições de contratar os melhores profissionais e elas... um aumento de custos decorrente da burocracia, não que seja bom para elas, claro, mas é mais facilmente absorvido, digamos assim. Quem sofre mesmo com a burocracia estatal é o pequeno empreendedor. E é por isso que nós estamos com os olhos voltados mais para eles. Então, o micro e pequeno empresário é que tem essa atenção, vai ter essa atenção especial da equipe do governo. Uma das principais medidas da medida provisória 881, a MP da Liberdade Econômica, facilita e muito a vida desses pequenos empreendedores. Então vamos falar da medida provisória que já foi editada, já está em vigor e vai ser apreciada pelo Congresso. Ela tem pontos polêmicos, entre elas algumas flexibilizações em relação a alvarás. Por que o governo decidiu mexer nisso? O que há de problema com os alvarás do Brasil que dificultam a vida das empresas? Porque, baseado em experiências exitosas internacionais, né, em boas práticas internacionais, nós identificamos que é importante ter uma matriz de risco, né, e estabelecer que determinados negócios, aqueles negócios considerados de baixo risco, tenham uma maior facilidade de abertura para os empreendedores. E esse foi o objetivo de uma das regras bem pontuais da medida provisória, o artigo 3º, inciso 1º. O que são essas empresas de baixo risco? Empresas de baixo risco são aquelas que, para aquelas áreas fiscalizadas, por exemplo, no aspecto do meio ambiente, da vigilância sanitária e dos bombeiros, não geram um risco muito grande para a população. Então, são pequenos negócios que não lidam com materiais explosivos, que não têm um risco de vigilância sanitária, etc. Pequenos empreendimentos, portanto, que não geram esse risco maior para a população, podem ter a sua abertura facilitada. E porque hoje a reclamação é que esses alvarás demoram. Muito. As visitas técnicas demoram. Muito. As respostas são ruins. Muito.
E a falta de uma matriz de risco seguro, o que é que faz? Faz com que você acabe demorando muito para esses negócios que são de baixo risco e você não fiscalize bem os negócios que são de alto risco. Certo. Então, fazendo isso, você direciona a fiscalização para onde ela precisa realmente atuar de forma forte. Com maior atenção. E quem vai definir quais são as empresas que são de alto ou baixo risco? Em princípio, o município, mas aqueles municípios que não fizerem isso se submeterão a uma classificação de baixo risco que será determinada em decreto do Poder Executivo Federal. Eu queria conversar também com o senhor, aproveitar a presença do senhor aqui, que estuda direito empresarial há muito tempo. O Brasil ele passa por um processo de desindustrialização muito pesado. Hoje, a geração de emprego muito vem justamente da indústria. Como é que o governo tem pensado estratégias para esse setor? Olha, a adoção de política industrial é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado. Existem áreas técnicas do governo que cuidam especificamente disso. Certo. O que a gente precisa ter em mente é que um país, para crescer, ele precisa ter livre concorrência. Então, é preciso tomar cuidado para que políticas industriais não signifiquem protecionismo a setores específicos da indústria brasileira, o que muitas vezes gera prejuízo ao consumidor. Então, o foco é o consumidor? O foco é um ambiente econômico livre, sadio, que tenha livre concorrência e que possa permitir que as empresas atendam cada vez melhor os seus consumidores. Não existe, então, um interesse, ou pelo menos a priori, de proteção daquela empresa que seja genuinamente brasileira? Veja, eu não falo em nome do governo nesse ponto, mas, bem, assim, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que uma política industrial ela não deve criar reservas de mercado ou criar privilégios para indústrias brasileiras. Ela deve pensar no que é melhor para o ambiente econômico como um todo e para os consumidores brasileiros. Eu, por exemplo, não me preocupo se eu compro um produto melhor e mais barato se ele é de uma empresa brasileira ou de estrangeira. E é por isso, às vezes, que no Brasil as coisas são tão caras, porque em certos setores a gente tem um protecionismo muito grande. A origem dos produtos, muita gente tem essa preocupação agora, principalmente com as questões ambientais, se as empresas têm boas práticas ambientais, geração de emprego, se obedece os rigores legais, seja em que país for. Esse tipo de discussão dentro de um cenário liberal, ele é pertinente na avaliação do senhor? Ele é pertinente. Agora, é preciso ver como é que esses mecanismos vão ser feitos. Esses mecanismos precisam ser feitos, você precisa estimular, incentivar a empresa a adotarem boas práticas de sustentabilidade, de respeito aos direitos do consumidor, mas sem criar barreiras legais à entrada, sem criar reserva de mercado, sem criar privilégios. Em relação a legislações trabalhistas, como é que isso muda a vida, o cotidiano das empresas pelo Brasil? Houve uma reforma trabalhista no governo Michel Temer, a expectativa de uma reforma da Previdência no governo Jair Bolsonaro. Esse conjunto de reformas deve mudar em que o dia a dia do brasileiro? Esse conjunto de reformas visa a fazer com que o Brasil se aproxime mais das melhores práticas internacionais nesse aspecto, na área econômica, e faça com que o Brasil passe a ter mais competitividade frente aos seus concorrentes globais. Quando é que o Brasil deve discutir uma reforma tributária? Eu creio que, mais uma vez, não tenho... Claro, mas eu creio que tão logo a reforma da Previdência passe, novas reformas que são importantes e fundamentais para o Brasil serão apresentadas. E precisam ser feitas? Sem dúvida. Eu queria agradecê-lo, doutor André Santa Cruz, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Um especialista, vou repetir, esse título eu acho interessante, um estudioso do direito empresarial já há vários anos, agora está compondo a equipe de Paulo Guedes, ajudando o governo brasileiro a pensar soluções para as empresas no Brasil. Queria agradecê-lo pela presença aqui. É uma honra. O senhor vai proferir palestra hoje, né? Hoje há uma palestra às 8 horas da noite em que eu vou falar de desburocratização e de aspectos mais detalhados da medida provisória da liberdade econômica. Na sede da OAB, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer conhecê-lo.